Gente, obrigado, Henrique. Tamo junto, mano. Obrigado pela inscrição. E um bom sábado pra vocês, tá? Um bom sábado e um bom domingo. Eu queria primeiro dar uma alfinetada aqui na nossa comunidade palmeirense, porque é o seguinte: nosso canal é um canal muito crítico ao Palmeiras, vocês sabem disso. Esse ano eu acho que o Palmeiras está trabalhando muito bem. A chegada do Evangelista é mais uma contratação do ponto de vista positivo do que negativo. E quando a gente faz as críticas, ecoa, né, na mídia do Palmeiras, assim, na nossa mídia alternativa, nos seguidores, nos torcedores. Mas quando tem os elogios, infelizmente a gente não tem a mesma capacidade de força para jogar isso para frente, né? Ou até quando é de defesa. É o meu terceiro conteúdo batendo na tecla da mesma situação, porque eu acho que o Palmeiras merece essa defesa e não só como instituição, nós como os torcedores do Palmeiras também. Então é o meu terceiro vídeo falando sério sobre um tema que às vezes você olha, parece até uma piada. Você olha assim, parece um conteúdo até de sacanagem mesmo. Mas não é. Em cima daquela coisa do Klaus palmeirense, eu tava aqui olhando as notícias da manhã, até porque eu tô indo para São Paulo, e quis antecipar esse terceiro vídeo, porque eu olhei os últimos dois e eu não achei que os vídeos foram bem, não. Acho que a gente, como um potencial de torcida, pra gente falar que um vídeo deu certo, tem que dar 30 mil visualizações. Quando você pega dois vídeos sérios da temática que foi, e ele não pegou a visualização que deveria, é porque a gente não teve força de engajamento. Ou seja, de compartilhamento desse conteúdo. Por isso que eu peço, compartilha, que senão não adianta. Aí o que acontece? A gente fica com o rótulo do tipo, quando o Palmeiras merece as críticas, a gente vai e critica, e pô, tem muita audiência. Mas quando tem elogio e defesa, a gente tem que ter a mesma proporção e o mesmo desejo de estar aqui. Porque senão parece que o nosso desejo de estar aqui é só quando o Palmeiras perde. E não é. E nesse canal aqui vocês conhecem, eu trabalho desde o começo e nunca foi assim. Tem algumas coisas que têm me incomodado muito desde o episódio do São Paulo, e vocês já devem ter percebido nas transmissões que eu fiz. Esse tipo de narrativa me incomoda e eu quero trazer novamente uma situação que é o incômodo e a parte central, né? E também o que a gente tem como comunicação hoje no Brasil, né? Então a gente tem dois problemas aqui sobre a arbitragem, o que é verídico, o que não é verídico, e a problemática e o ponto central que a gente vive hoje no planeta, né? Que é a irresponsabilidade com a notícia. Só pelo like, só pelo engajamento e pouca seriedade, ou seja, qualquer um pode ter uma central de mídia hoje, basta ter um celular, um desejo e a vontade de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, cara, dito tudo isso nessa introdução, eu acho que é o suficiente para você deixar o like, para você compartilhar. E se o conteúdo for ruim, você comenta, que eu duvido que vai ser. Tenho certeza que você vai ver um ponto de vista aqui diferente daquilo que é abordado, principalmente no esgoto da televisão brasileira. Primeiramente, rapaziada, eu era um cara, quando o Corinthians estava em alta, e se eu puxar esse mesmo relatório do Corinthians em alta, vamos colocar assim, Flávio César de Oliveira ou Paulo César de Oliveira, que para mim eram árbitros que favorecia muito o Corinthians, mas se a gente puxar um relatório da época, eu não tenho dúvida que a gente vai ver a mesma coisa que o Verdazo postou no seu tweet, que foi onde eu acabei vendo aqui e me interessei pelo conteúdo através dessas duas publicações. Essa daqui que eu tô deixando meu like e essa daqui que eu já havia deixado meu like, que é do link que eu vou mostrar para vocês. E o que acontece? Por que que se a gente voltar e puxar um relatório da época do Paulo César de Oliveira ou do Flávio César de Oliveira, o Corinthians vai ter muito mais vitória? Porque ele não era só beneficiado. O que tinha no Corinthians que ganhou o mundo? Bons jogadores, um bom técnico na época que funcionava, um bom elenco e um bom time perante aos demais. Quando a gente, só na página 1 desse relatório, que eu gostaria que vocês fossem na publicação do Verdazo, clicasse aqui, ó, sobre o Rafael Klaus e, cara, fizesse uma análise não canalha. E você vai descobrir exatamente o que irrita alguns do meio de jornalismo, alguns do meio de jornalismo alternativo, imprensa tradicional e imprensa alternativa. Nessa página você já tem a resposta praticamente de tudo. Como ousas, Palmeiras, ganhar de 4-0 do Água Santa no Allianz Parque depois de ter perdido o jogo de ida? O que a maioria dos times aqui de São Paulo faria? Será que teria um jogo de 4-0 na volta?
Essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. A segunda pergunta é o 5-0 do Palmeiras no Allianz Parque. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No 4-0 contra o Água Santa e no 5-0, teve alguma coisa que vocês podem falar e que os canalhas possam falar sobre a arbitragem? O que a gente pode falar aqui é uma postura desse time aqui, ó. A gente pode falar de uma postura desse time. Mas a gente pode falar alguma coisa de arbitragem no 5-0 contra o São Paulo e no 4-0 contra o Água Santa? Eu gostaria da manifestação dos comentários, por favor. Não dá, né? E quando a gente vai na página 2 desse relatório do Rafael Claus, que 47 jogos, nós temos 23 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Se a gente buscar, tá? E tem o agregado aqui, tá? Então a gente tem aqui no agregado 23, 12, 12. Só que o time do Palmeiras, independente a Rafael Claus, hoje ele muito mais ganha, mas muito mais ganha do que perde e empata. Eu tô assim, há 4 temporadas, se nós juntarmos, a gente perdeu muito pouco. Muito pouco. Foi muito pouca derrota para um time de futebol. Eu acho que hoje o Palmeiras, no mundo, nos últimos 4 anos, é o time que menos perde. Então, deve estar no top 10. E aí, só que nesse top 10 você tem times como o Al Hilal, que não disputa contra quase ninguém. E você vai ter times foda como o Real Madrid. Então é importante você, que é torcedor do Palmeiras, entender o período que você está vivendo. E que sim, a gente sabe que não é um time perfeito. O Palmeiras não é um clube perfeito, não é um time perfeito. Mas o período que a gente está vivendo é o Palmeiras lá, antigamente, que perdia muito, para hoje ser um dos times que menos perde no mundo, mesmo com a temporada anterior, na qual tivemos mais derrotas. E até essa temporada, né? Que a gente não joga um futebol absurdo, mas que tem uma derrota até agora pro Novo Horizontino. Palmas pro Novo Horizontino, que conseguiu ganhar do Palmeiras. Palmas. E palmas para nós também, que até agora não perdemos nenhum clássico. Palmas pro Novo Horizontino e palmas para nós também, que não perdemos nenhum clássico. É importante dizer isso, tá? Enquanto outros aí já perderam até vaga de Libertadores na pré-Libertadores pela terceira vez. Isso a gente não sabe o que é. Não é mesmo? Agora vamos voltar aqui pro que interessa. Na página 2 desse relatório, você tem o principal motivo da ira da imprensa. Como ousas, Palmeiras? 4-0 no São Paulo. Como você me perde um jogo de 3-1 e tem a coragem de meter 4-0 no São Paulo no jogo da volta? Como pode isso? Como isso é possível para um clube de futebol? É verdade, né? E quando a gente pega aqui confrontos em clássicos, o retrato da equipe do Abel Ferreira, desculpa aqui não, é muitas vezes isso aqui que vocês estão vendo. Você tem aqui uma derrota, que quando se fala, inclusive, você chega assim, quem é o favorito afinal para Palmeiras e Corinthians? É o Palmeiras. Se você pegar os números, dá dó. Dá dó. Lembra que a gente vem com uma sequência de vídeos aqui mostrando para vocês a realidade. Os números do Morumbi, o Palmeiras praticamente empata com o São Paulo nos últimos anos. Os números em Allianz Parque é uma diferença ainda em gols absurda. É absurdo. Um time quase 50 gols, outro time não chegou a 20. O retrato no Morumbi é muito mais equilibrado. O retrato de Palmeiras e Corinthians é uma coisa assim, absurda a diferença. É absurdo. Isso não sou eu que estou criando, isso é uma coisa que o Abel e esse elenco construiu ao longo dos anos. E contra o Santos a mesma coisa, mesmo com um retrato mais agora de competição equilibrada entre as duas equipes, é absurdo os números. Eu gostaria de fazer ainda um vídeo para trazer todos esses números para vocês, porque se juntar, olha que loucura, Corinthians, Santos e São Paulo, eles não conseguem bater o Palmeiras em número de gols. Ou seja, soma os gols que fez São Paulo, Corinthians e Santos contra o Palmeiras. Não dá os gols só do Palmeiras contra eles. Vocês têm noção dessa dimensão? Isso começa a irritar, e eu, voltando no passado, era o que me irritava quando o Corinthians dava certo num período menor. O Corinthians deu muito certo num período menor. Foi ganhando tudo. Foi ganhando brasileiros, aí chegou na Libertadores, aí chegou a ser campeão do mundo. E a gente tinha um retrato assim que tudo ela era pela arbitragem
antes do VAR, pra mim, tinha um favorecimento mais escancarado. Mas a gente tinha um retrato que tudo era pela arbitragem. E não era tudo. A questão que eu via muito no Corinthians, dentro dos seus mandos que eram no Pacaembu antes e depois passou a ser na Arena Corinthians, era de uma arbitragem mais caseira. Mas isso, cara, você não consegue precificar no relatório. É muito difícil você falar de uma arbitragem caseira num relatório aqui de vitória, derrota, empate. Você não consegue. Você consegue debater futebol igual numa mesa de bar. Só que o problema é que esse debate da mesa de bar ele tá indo para o nosso meio alternativo de comunicação que tem muito alcance. Ontem o menino lá, comparado ao Candansan, ele se deu conta através da nossa publicação que estava rolando isso com a imagem dele. Cara, escuta esse menino aqui santista falando pra você ver que foi um negócio que foi começando a alimentar. A mesma coisa do Klaus palmeirense, é o que estão tentando alimentar. Só que nessa brincadeira, cara, a gente tá depreciando a pessoa do Klaus, a pessoa do Candansan, com uma mentira. E que não é engraçado isso aqui. Apesar que dá vontade de cuspir. Se você estiver bebendo alguma coisa agora, toma cuidado pra você não cuspir o café, pra você não cuspir um refrigerante se você estiver no almoço. Presta atenção à convicção que esse rapaz tem pra falar sobre uma mentira que ele não teve a capacidade de procurar se era mentira ou não. Veja. Sabia que eu lembrava desse Candansan. Em um jogo contra o São Paulo e Palmeiras, isso, um clássico, eu fiz um conteúdo Para que é sempre com essa musiquinha de fundo, é sempre o mesmo padrão, né? Tipo, repara isso. sobre ele, porque eu vi que ele favoreceu demais a equipe do Palmeiras, que saiu campeã nesse clássico. Eu investiguei as redes sociais dele e achei a foto dele com o boné do Palmeiras. Ele investigou as redes sociais dele. Aí eu pergunto pra vocês, mano. Quando foi que eu criei um... Ó, porque muita gente vai passar o pano pro moleque falando assim, pô, esse moleque é muito jovem, deve ter 24, 23 anos. Tá bom, rapaziada. Eu comecei o meu canal de comunicação aqui com a mesma idade. Eu comecei o meu canal de comunicação aqui hoje, tenho 250 mil seguidores nessa plataforma, eu comecei com a mesma idade. Quando é que eu fiz um vídeo desse? Uma coisa você pode falar, igual eu disse. Pô, eu acho que o Corinthians é favorecido em casa e você trazer um conteúdo, tá tudo certo. Agora, eu investiguei as redes sociais dele. Sorte que eu salvei a foto na minha galeria. A gente tá indo pra um outro nível, meu amigo. A gente tá indo pra um outro nível. Me desculpa, meu amigo, eu não sei seu nome, acho que é Léo não sei o que Santos. Você é irresponsável e mentiroso. Aí a gente pode seguir agora? Porque você é irresponsável e mentiroso. Tá? Vamos seguir aqui. E assim, eu tô trazendo ele, mas foi uma chuva de influenciadores que fizeram isso aqui, né? Não foi só ele, né? Palmeiras. Após isso, a torcida do São Paulo também achou, é claro que iria investigar, porque foi muito roubo aquele jogo. E aí ele apagou essa foto dele com o boné do Palmeiras. Mas graças a Deus, a internet não perdoa, eu tinha salvo na minha galeria. Cara, assim, pessoal, às vezes um vídeo desse, você pensa que não, mas tem acesso a 300 mil pessoas, cara. No ritmo que a gente vem com a verdade aqui, com 15 mil pessoas, a gente tá combatendo 300 mil alcance da mentira. Tá muito difícil viver nesse planeta onde a verdade não chega pra ninguém e a mentira chega pra todo mundo. Tá muito difícil viver nesse planeta onde a verdade ecoa pra 15 mil pessoas e a mentira chega pra 400 mil pessoas, 300 mil pessoas. Isso é de uma irresponsabilidade. E sim, todos têm que fazer vídeo de pedido de desculpa. Eu vi que o Hugão também foi beitado, mas teve a hombridade. Por quê? Porque é um cara já barbado, mais velho. Aí o que ele fez ontem? Um pedido de desculpa que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Fez um pedido de desculpa. Pô, você criar uma história toda dessa, um enredo todo dessa, e não ficar nem vermelho. Aí eu pergunto, como pode? Como pode as redes sociais dar alcance pra isso? Como pode? Quase de um ano atrás essa foto dele. Bom, ele vai apitar o Santos e Corinthians. E agora eu tô na dúvida. Será que ele vai favorecer o Santos porque o Corinthians é o carrasco do Palmeiras? Ou ele vai favorecer o Corinthians porque entende que hoje é mais fácil ganhar do Corinthians na final do que ganhar do Santos? Em toda dúvida, o Corinthians e o Santos podem se preparar. Um desses dois times será favorecido. O Candansan não presta. E aí eu quero entender o que dá na Federação Paulista de colocar um árbitro declarado palmeirense. Rapaziada. Gente, resolvi falar a verdade. Eu sou o Candansan. Eu mudei de nome porque o povo falou que eu tava roubando. Ai, Jesus amado.
Eu vou virar árbitro mesmo, gente. Eu não posso apitar mais o jogo do Palmeiras mais, porque eu meti a caneta. É claro que você tem que levar na brincadeira, rapaziada. Só que assim, que ele levou e tem que ser levado, né? Só que a gente vê, vamos lá no Hugão para vocês entenderem aqui o ponto do problema, qual que é. A gente tem aqui, ó, o pedido de desculpas do Hugão. Errei e assumo. Assistam lá, tá? Eu tô pelo Insta Verde aqui, por isso que não tá aparecendo seguir. Eu sigo ele pelo meu perfil. Tanto que eu mandei aqui há 6 horas atrás isso aqui, ó, tá? Sigo ele pelo YT Fernando O, tá? Cara, sobre essa parada aqui, isso aqui é o que se espera de todos. Agora eu vou fazer a pergunta pra vocês. Teve influenciador que... Vou fazer uma pergunta primeiro. Primeiro, vocês acham que todos vão fazer isso que o Hugão fez? Pedir desculpa, falar, eu fui moleque, eu errei, me perdoa. Eu fui moleque é um meme, vocês sabem, né? Não que ele seja moleque. A maioria apagou do seu feed, apagou do seu stories e seguiu com a carinha lavada. Nenhum na qual eu entrei em contato pessoalmente me respondeu até agora. Fingiram que nem viram a mensagem. Eu fiz questão de responder todos, mano. Falar, você é um mentiroso e você tá criando uma fake news. Porque é o único jeito da gente combater a mentira é com a verdade. Se um dia eu abrir uma câmera aqui pra vocês e criar isso daqui, eu peço pra vocês que joguem tomate em mim mesmo. Se eu vier com mentira, se eu produzir pra vocês uma mentira desse tipo aqui, eu gostaria que vocês se desinscrevessem no meu canal, não comprassem mais um produto meu e principalmente que não me desse um superchat pra eu aprender com a dor, tá? Porque quando a gente vem aqui e fala de futebol e analisa o que é bom, o que é ruim, é uma coisa. Agora, o que foi feito, cara, é o reflexo da mídia. A mídia faz ainda com uma certa responsabilidade. Lembra que eu falei pra vocês? É âncoras gritando, bota a foto dele aí! Coloca a foto, falando assim do juiz, coloca a foto desse cara aí, tem que ser preso. O que acontece? Só que a mídia sabe fazer isso de uma forma ainda responsável, sabe? Aí quem tá assistindo que hoje cria conteúdo acha que pô, se o cara fez isso numa mídia aberta, pô, eu posso de repente criar minhas historinhas aqui que eu acho que não vai dar nada. E o que a gente tem visto é cada vez mais, você pega hoje, por exemplo, o Twitter, só para uma reflexão aqui, e a gente vai tentar ver o que está rolando no Twitter. Vamos tentar ver o que está rolando no Twitter? Olha o que está rolando no Twitter, velho. É o caso do Neymar, é o Xota Awards aqui, sei lá. Olha o que está rolando nessa rede social, velho, que esgoto. É menino Ney, Xota não sei o que, troco nudes, aí acho que ontem o Bolsonaro foi acho que no Flow, se eu não me engano. Olha o que tá rolando, cara. É a reflexo, velho. A gente tá trazendo isso pra dentro do futebol, é o reflexo. Não adianta a gente achar que não é. Hoje é o meu terceiro vídeo sobre isso. Às vezes eu respiro aqui depois do café da manhã e falo, putz, será que eu devo? Devo, cara. Esse é o meu trampo, mano. Se vocês pegarem aqui e tiverem cuidado de ver os últimos 3 vídeos do canal, vocês vão ver que tem começo, meio e fim sobre a temática arbitragem, sobre a temática futebol. A gente não pode achar normal um programa que atinge 75 mil pessoas montar um tribunal e colocar o Palmeiras como um time só beneficiado. Então, se a Leila Pereira não tem motivação no café da manhã dela pra dar a cara, eu tenho. Eu tenho, mano. Se o pessoal do Palmeiras não tem, eu sei reconhecer que o Palmeiras fez um puta de um trabalho quando se diz respeito à seriedade de encarar um clássico. E a gente não pode deixar que as pessoas peguem tudo isso que a gente escreveu, joguem numa lata do lixo e a gente permita isso. A gente não pode. A gente não pode. Eu entendo muitas vezes, que, igual eu falei no meu último vídeo, que o clube não tem que fazer nada, que o Flamengo não tem que fazer nada quando é colocado no rótulo que o Palmeiras. Mas, cara, a gente precisa sim cobrar responsabilidade. Uma coisa é você falar, pô, a arbitragem é palmeirense, oh, é muito favorecimento, é muito caseiro. Agora, a gente tá indo para um nível, cara, que é o pior disso tudo. Existem 2 seres humanos, que são os árbitros, que é colocado uma pressão sobre esses caras, cuja qual eu não sei se ambos merecem, não, tá? Porque se a gente pegar toda essa questão do Klaus palmeirense, eu já cansei de ver Klaus e Daronco prejudicar o Palmeiras. Há como sim eu montar um vídeo aqui, parte 4, sobre todas as vezes que a gente foi prejudicado, e aí colocar também outros árbitros, como Herbert, lembra aquele careca lá? Acho que é isso o nome dele. Falar sobre Wilton, falar sobre Simon, que virou comentarista de arbitragem, Rodrigo Bragueto, né, que estava lá com o alfinete falando que o Klaus era palmeirense. A gente pode pegar uma série de árbitros e montar aqui e a gente vai entender que sempre que a gente teve um time ruim, a gente era mais prejudicado. Que é o reflexo desses times aí
que não conseguem montar um elenco decente na mão de jogadores medianos, que mal ganharam alguma coisa e já estão lá nos programas de podcast. O Corinthians mesmo, né, que virou aquela... Tem uma musiquinha da eliminação deles, né? Dançando ali. Não ganharam nada e acham que ganharam muito porque colocaram o Corinthians numa pré-Libertadores e foram eliminados. Se as pessoas não conseguem enxergar isso, e eu sei que não conseguem. É muita bestialização o tempo inteiro colocado para elas assistirem. Não são culpados disso tudo, acredito eu. Tá? É um conteúdo forçado, bestializado para te deixar tonto mesmo. E as pessoas estão ficando tontas. Você achar que um Corinthians hoje voltou para ativa porque foi para uma pré-Libertadores, um São Paulo porque ganhou uma Copa do Brasil, e os caras não conseguem enxergar os problemas que se tem nessas diretorias, né? E aí, como que fica mais fácil? Pô, vou gritar aqui como âncora falando que prejudica o trabalho de um presidente, prejudica um trabalho de não sei o quê, sendo que o São Paulo prejudicou o trabalho do Novo Horizontino. Então, assim, quando eu vi que escalou para esse nível, aí, meus amigos, salve-se quem puder. Eu vou continuar batendo firme aqui em busca do que eu acredito que seja mais justo. Eu não tenho problema nenhum aqui, cara, em... Pô, o Corinthians ganhar do Palmeiras, ganhar na bola. Legal, velho. Da hora, vamos aprender com isso. São Paulo ganhar e ganhar na bola. Legal, vamos aprender com isso. Eu não tenho problema nunca de enaltecer o adversário quando ele vai bem. Mas eu não vou deixar colocarem um rótulo no meu time que não pertence a ele. Tá? Por mais que você tenha hoje uma briga de bastidor na qual o Palmeiras hoje me parece fazer um bastidor mais decente do que no passado, eu não vou deixar colocar um rótulo no Palmeiras porque eu assisti todos esses clássicos. Eu vi meu time amassar o Corinthians, eu vi meu time amassar o São Paulo, eu vi meu time passar por cima do Santos em várias competições diferentes. E não tem rótulo de arbitragem na Libertadores, não tem rótulo de arbitragem no último Paulista, não tem. As pessoas vão tentar achar imagens desassociadas para querer provar uma situação inexistente. Quando a gente fala ainda de Palmeiras e São Paulo, tem erros de arbitragem pro São Paulo. Naquela eliminação da Libertadores, quem tirou o São Paulo, tem alguma coisa pro Crespo reclamar do Abel Ferreira? Tem alguma coisa pro São Paulo reclamar do Palmeiras? Então, pera lá, cara. Pera lá, eles esperaram um lance na qual foi maravilhoso, que na mesma semana, pênalti no Mbappé, pênalti na Inter de Milão. E esqueceram que lá atrás o pênalti do Rafinha que a gente mostrou no nosso primeiro vídeo dessa série de 3 foi menos pênalti do que o do Vitor Roque. E não se teve a quantidade. Por quê? O Flamengo era um time montado para vencer. Mas mesmo os times montados para vencer têm sim favorecimento. A gente precisa sim reconhecer quando o Palmeiras é favorecido, quando o Flamengo é favorecido, mas também quando eles são favoritos, que é o caso. Ninguém no Brasil hoje é melhor que Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, Botafogo chegou e as outras equipes correndo muito lá embaixo. É a mesma coisa que eu quisesse pegar ano passado e descredibilizar por completo o Botafogo, pô. Botafogo ganhou tudo por merecimento, veio aqui ganhando o Allianz, igual o Abel falou, a gente perdeu o título em casa. A gente é a equipe no Brasil que mais ganha fora de casa nos últimos 4 anos, meu amigo, não é o Flamengo. Se você pegar os últimos 4 anos, a equipe, e eu preciso colocar todos esses dados aqui pra você ir buscar, e você falar, caralho, eu torço pra um time foda mesmo. Meu time há 4 anos é o time que mais ganha fora de casa, velho. E aí querem trazer debate de que o Palmeiras no Allianz Parque é favorecido por conta do gramado. E fora de casa? Fora de casa a gente é favorecido por quê? Porque a gente é mais bonito? Por quê? Então, assim, é muita falácia. Esses programas de televisão viraram um verdadeiro esgoto. Ninguém questiona com conteúdo. Uma coisa é falar assim, é uma merda esses programas. Mas não, aqui eu tô te dando 24 minutos de conteúdo do porquê que tá uma merda o debate esportivo no Brasil. Pô, no mesmo ritmo que a gente faz essas críticas, a gente esquece de ver o que foi construído, cara. A gente esquece. Porque o que dá certo aqui no Brasil hoje é mentira. É mentira por like, visualização e crítica. Você não vai ver um conteúdo de elogio pegar a mesma proporção. Por quê? Porque as pessoas não compartilham o elogio. A gente vive numa sociedade hoje que a minha vontade de compartilhar uma crítica é muito maior do que compartilhar o lado positivo. Então, eu vou continuar fazendo, mesmo sabendo que quando é uma crítica tem 60 mil acessos e quando é um elogio tem 10. Então aqui mais um vídeo. Então soma 10 mil, mais 10 mil, mais 10 mil. 30, se der 10 mil isso aqui, 30 mil acessos com pelo menos o que eu creio que seja verdade e o que eu creio que seja um conteúdo propositivo para pelo menos te trazer um pouco de esperança nesse sábado e domingo, que deve ter, que ainda tem gente que quer trabalhar por uma coisa mais justa.
Eu não sou dono da verdade, mas pelo menos eu procuro quando eu ligo a câmera aqui, cara, quando eu vou fazer uma crítica, ter algum senso nessa crítica, ter o porquê que eu tô criticando. Pô, a gente achar normal, influenciadores, eu mostrei esse agora. E tem que ser mostrado, sim. Tem que ser mostrado até que ele peça desculpa. Na hora que ele pedir desculpa, eu mostro também. Assim como o Gão pediu desculpa, eu mostrei. Pro cara começar a trabalhar e ter um pouquinho mais de responsabilidade quando ele liga uma câmera pra falar com as pessoas dentro da casa delas. E isso tem sido cada vez mais perdido. Se tem uma irresponsabilidade, é tudo pelo engajamento, é tudo pelo like. Uma coisa é a gente fazer isso quando tem 22, 23, 24 anos. Depois que a gente passa da casa dos 30, dos 40, é inaceitável você ser um irresponsável porque você quer colocar comida dentro de casa. Também quero colocar comida dentro de casa e reforço aqui. Se eu trazer para vocês a mentira, se vocês identificarem em mim, no meu padrão de trabalho, a mentira, nunca mais me dê um superchat, me deixe passar fome para eu aprender. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso também serve para aquilo que eu te indico aqui no canal, tá? Porque hoje só se tem as pessoas indicando cada vez mais o nada. É um processo de construção que é feito, as pessoas precisam ler um pouquinho fora do ambiente do futebol para entender o que está acontecendo com o mundo. É cada vez menos te ofertando coisas de valor, cada vez menos você permitindo que entre na sua casa todo esse conteúdo para os seus filhos, para o seu sobrinho, para o seu neto, para você. Entendeu? Fica a reflexão, não é uma coisa que está acontecendo dentro do futebol. O futebol só está meio que ecoando aquilo que está acontecendo na sociedade. E ontem o Abel Ferreira deu uma resposta sobre isso lá na coletiva, em cima do jornalista da UOL, que me fugiu o nome dele agora, mas o Danilo Lavieri. Ele pedindo pro Danilo Lavieri que cobre. Eu tô fazendo isso daqui, cara. Eu vou continuar sendo chato taticamente e tecnicamente. Eu quero o Palmeiras jogando sempre o melhor futebol. Quando não aconteceu, eu vou ser sempre um cara chato e crítico, mas com embasamento. Deixa a sua opinião que eu tô correndo para São Paulo aqui, galera, senão eu vou perder o meu horário. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e um abraço para vocês.